Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será oração, joelhos dobrados. Amém? Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Efésios 3:14. Foi o apóstolo Paulo falando para o povo em Éfeso. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Amados, quem dobra o joelho diante de Deus, ele fica de pé diante de qualquer dificuldade. Pode ter certeza disso. Joelhos dobrados, problema de pé. Pai de joelhos, filhos de pé. Se ligue. Jesus, minha razão de viver. Hoje nós vamos nos refletirmos sobre o que dobra os nossos joelhos. O que leva a dobrar os nossos joelhos e a orarmos. Amém? Lá em Éfesos 3:14, conforme nós lemos, o apóstolo Paulo diz: por essa razão eu me ponho de joelho diante de Pai. Qual a razão? Os problemas. Amém? Não importa qual seja o problema. Na área financeira, conjugal, ministerial, emocional, saúde. Você vai se pôr de joelho diante do Senhor, orar. Prostrar diante do Senhor, até para gratidão também. Amém? Amado, dobrar os joelhos é um sinal de rendição e se humilhar diante de Deus. É reverência. Literalmente, amado, a pessoa se dobra pelo meio. Por isso, a oração de joelho é tão importante. Afinal de contas, para o que mais uma pessoa se ajoelharia a não ser para orar, não é mesmo? Infelizmente, muitas situações da vida nos prostram. Contudo, quando nos rendemos diante do Senhor, nos levantamos fortalecidos. Quando nós nos prostramos diante do Senhor, orando, nós fortalecemos espiritualmente. Jesus passou 40 dias, 40 noites no deserto, prostrado, orando e se fortalecendo espiritualmente. O que faz dobrar nosso joelho? Uma dificuldade ou uma tribulação? A preocupação com as lutas diárias? Decepções ou perseguições? Crises ou angústias? Tudo isso, não é mesmo? Tudo isso. O apóstolo Paulo testemunha aos irmãos de Éfeso que estava de joelho orando e sua vida de oração o sustentava, fortalecendo também a igreja. Paulo orava por ele, pelos irmãos e pela igreja. Podemos aprender algumas situações que devemos dobrar os nossos joelhos, amados. Primeiro, para confessar Jesus como Senhor. Reverência ao Senhor. Filipenses 2, 10, 11 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. No dia do juízo final, aí irá acontecer isso. Todos, ateus, judeus, pessoas de todas as religiões, todas, irão se dobrar diante do Senhor, reconhecendo e confessando Ele como o único Senhor e Salvador. Tem pessoas que adoram outros deuses, mas nesse dia irá reconhecer. Filipenses 2, 10 e 11 diz: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Haverá esse dia. Amado, o primeiro motivo que devemos dobrar nossos joelhos é para nos render diante do senhorio e soberania de Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós temos que reconhecer o alto preço que foi pago ali na cruz do Calvário. Temos que crer. Se crer, verás a glória de Deus. Se não crer, será condenado. Amado, um dia, quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará. Mas quem já tiver feito isso antes, conforme nós estamos fazendo agora, receberá a salvação, conforme Romanos 14, 11. Já está preparado e alguns ainda vão se preparar. O povo de Deus, amado, se ajoelha na terra
e Deus do céu envia milagres sobrenaturais até o dia que o Senhor nos levará para a glória e para sempre. O Senhor, nosso Deus, Ele dá resposta às nossas orações. Reconhecer a vontade de Deus, nós temos que reconhecer a vontade de Deus, conforme Lucas 22, 41 e 42, ele diz: por sua vez, se afastou um pouco e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja a minha vontade e sim a tua. Isso aqui é Jesus falando com o Pai, prostrado. Foi no momento em que ele sabia que ele iria ser entregue, iria ser traído por Judas Iscariote e seria entregue às facções religiosas. Naquele momento, Jesus sabia a angústia que estava vindo sobre ele, sabia a dor que ele ia passar. E chegou um momento que ele chegou a falar com o Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, ou seja, Pai, não permita que eu venha carregar essa cruz, não permita que eu venha morrer na cruz. Afaste de mim esse cálice, afaste de mim essa cruz, afaste de mim essa morte. Mas ele foi bem claro: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. A oração que eu fiz do Pai Nosso foi como, amado? Pai, que seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. E Jesus de joelho prostrou diante do Pai. A segunda razão que deve dobrar nosso joelho, amado, é para reconhecer a vontade divina, que seja feita a sua vontade, conforme o modelo de oração do Pai Nosso. Jesus, amado, antes de enfrentar a cruz, dobrou os joelhos em oração, se rendendo à vontade do Senhor. Existem situações que realmente nos dobram, mas não diante das dificuldades, e sim perante o único que pode resolver tudo. Então, quando orarmos, o poder de Deus se manifesta. Marcos 11, 27. Tem pessoas, amados, que procuram outros deuses, que nada criou, nada fez, nada pode, e se prostram diante deles. Tem pessoas que agem dessa maneira. Orar somente a Deus, o nosso Criador, Ele que criou todas as coisas. Buscar fidelidade a Deus. 1 Reis 19, 18 diz: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha só, Deus foi aqui bem claro, dizendo que Ele conservou em Israel 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal, ao Deus pagão. Ele fala que Ele reservou todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então Ele reservou essas pessoas. Os demais Ele não reservou. Tem pessoas que Deus não reserva porque adoram outros deuses, adoram a Baal. Mas a terceira razão de dobrar nossos joelhos é a perseverança em ser fiel a Deus. Fidelidade a Deus, reconhecer o alto preço que Ele pagou, reconhecer que Ele nos criou, nós somos criatura, feitura dEle, conforme sua imagem e sua semelhança. Reconhecer isso e não a outros deuses. Não a Baal. O que Baal fez? Amado, no tempo do profeta Elias, quase todo o povo caiu no pecado da idolatria. Quase todos. Deus só poupou ali 7.000. Os demais caíram na idolatria. Falta de sabedoria, falta de discernimento. Se rendendo diante de Baal, um ídolo pagão. Mas Deus disse para o profeta Elias que haviam 7.000 pessoas que não se dobraram diante da idolatria, se mantendo fiel ao Senhor. Portanto, amado, não se dobre a outros deuses. Seja fiel a Deus, ao Criador de todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Prostrar somente diante dEle. Ele é o Criador de todas as coisas. Conclusão, amado. Precisamos aprender a sempre dobrar nossos joelhos em oração por amor ao Senhor. E não somente quando precisamos, também como gratidão. Não deixe para se ajoelhar em oração somente quando estiver passando
uma dificuldade. Não, não. É a todo tempo. Faça um propósito de todos os dias dobrar os seus joelhos em consagração a Deus através da oração. Eu, todos os dias, ao levantar, ao deitar, e durante os dias, passo orando, agradecendo. Eu dobro meus joelhos todos os dias ao levantar e dobro todos os dias ao deitar, agradecendo a Deus. Conforme Mateus 6,4. Amado, prostrar somente ao Criador. Prostrar somente ao Criador. Quando dobramos os joelhos, nos levantamos mais fortes. Pode ter certeza disso. Pais de joelhos, filhos de pé. Joelhos dobrados, problemas resolvidos. Lembre-se disso. Amém? Vamos louvar, orar. Não vou orar de joelho aqui agora por causa da situação em que eu estou aqui. Mas eu, todos os dias, sem exceção, a primeira coisa que eu faço ao levantar, dobrar meus joelhos e pedir a direção da minha vida sobre aquele dia. E à noite agradecer a Deus por tudo que Ele fez, que está fazendo, que irá fazer. Amém? Então, creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir esse louvor, colocar em prática, ser um adorador de Deus, jamais de um Deus pagão. Jamais se dobrar os joelhos ao Deus Baal. Lembre-se que Jesus, o nosso Deus, vê todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E Ele entristece quando vê a gente o traindo, deixando de adorar Ele, que é o Criador de todas as coisas, para adorar um outro Deus que nada fez, nada pode. Não é mesmo? Imagine a situação de Deus. Ele fica frustrado em ver a traição da pessoa adorar outros deuses, se dobrar diante de Deus. Uma vez foi colocada a arca aos pés de Dagom. Os filisteus levaram a arca e colocou aos pés de Dagom, humilhando Deus, porque a arca simbolizava a presença de Deus. E a Bíblia diz que lá, naquela noite, o deus Dagom caiu por terra. Aí eles acharam que foi um acidente, levantou novamente a imagem de Dagom. E no dia seguinte, Dagom não só caiu, como foi quebrado. Foi dividido em várias partes. Aí eles reconheceram que era a presença do Deus que estava naquele lugar. E tentaram levar aquela arca para outro lugar. Levou para um, chegou lá, Deus começou a colocar enfermidade naquele povo, hemorroidas, úlceras. Aí eles levaram para outra cidade, aconteceu o mesmo, úlceras, hemorroidas, levaram para uma outra. Enfim, eles viram que Deus estava levando a maldição para aquele povo que adorava ao Deus Dagom. Até que eles resolveram devolver a arca. Eles lutaram tanto para conseguir a arca, quando conseguiram, Deus não aceitou eles adorarem a Dagom. Ele amaldiçoou, onde a arca estava presente, naquela região ali de Gaza, vinha enfermidade sobre aquele povo, úlceras e hemorroidas. Aí eles devolveram a arca para Israel. E ainda presentearam, colocaram úlceras de ouro e devolveram a arca para Deus. Então Deus não aceita, Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Amém? Se ligue. Se ligue. Se você adora outros deuses, você está desagradando a Deus, o Criador de todas as coisas. Vamos orar. Creio que Deus já falou conosco através dessa palavra. Vai falar agora através desse louvor. Teu reino é eterno, nos céus e na terra. Medite nesse louvor. Os reinos se abalam,
povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Amém, amados? É isso aí. Um dia, no dia do Senhor, todo joelho, todas as religiões, todos os adoradores de outros deuses irão se prostrar diante de um só Deus e reconhecer que Ele é o único digno de louvor, de adoração e de exaltação. Os joelhos irão se dobrar diante do Senhor e todos irão reconhecer o alto preço que Jesus pagou aqui na cruz. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação, príncipe da luz, príncipe da paz, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o único digno de honra, de glória e de exaltação. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por o Senhor ter me tirado da idolatria, do império das trevas e me trazido para o teu reino, para estar juntamente contigo, dobrando meus joelhos, reconhecendo o alto preço que foi pago na cruz do Calvário, com o seu Filho amado Jesus Cristo. Peço, Senhor, que o Senhor doce amado Espírito vá de encontro a essa pessoa que adora a outros deuses, que ainda não reconhece que o Senhor és Criador de todas as coisas, Tu és o único digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação, que não se dobra o joelho para Ti, que dobra para outros deuses, que ele venha reconhecer que somente a Ti adorarás, somente a Ti prestará culto, e que ele venha se render ao Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, que estás fazendo, e creio que muito irá fazer por cada um de nós. A Ti toda a honra, toda a glória, para o Teu santo nome, amém, amém. Amém, amado, é isso aí. Um dia Deus usou Elias para confrontar com os profetas de Baal. Os profetas de Baal já estavam se alastrando por Israel. O pessoal adorando a ele, deixando de adorar a Deus, deixando de prostrar para Deus, foi adorar Baal, um Deus pagão, um Deus que nada fez, nada criou, nada podia fazer. E ali Deus usou Elias para confrontar, para fazer um desafio. E quem conhece a história sabe, lá no Monte Carmelo, Elias chamou os 450 profetas de Baal. Vamos fazer um desafio aqui? Vamos. Ofereça holocausto para os seus deuses. Manda ele queimar o holocausto. E ali os profetas de Baal fizeram o altar e começaram a orar, começaram a invocar ao Deus Baal. E nada de resposta. Elias chegou a zombar deles. Fala mais alto, talvez seu Deus esteja dormindo. Fala mais alto, talvez ele escuta. E aqueles profetas ali, 450, buscaram de todas as maneiras, fizeram os rituais deles, invocaram o nome de Baal e nada aconteceu. Aí Elias falou, talvez ele esteja dormindo. Agora eu vou invocar o meu Deus que não dorme. Eu vou invocar agora o meu Deus verdadeiro. Eu vou invocar agora o meu Deus que é criador de todas as coisas. E ali Elias armou o altar e ainda zombando dele, mandou colocar água. Coloque água. Aí colocaram água. E aí Deus, ali Elias invocou o Deus consigo, o Deus criador de todas as coisas, e mandou descer fogo no altar. E aconteceu. Um tem poder
É o Deus criador de todas as coisas, ele aconteceu. E os profetas de Baal ficaram decepcionados, cabisbaixos, envergonhados. Nada Baal pôde fazer diante do Deus que eu sirvo, diante do Deus de Elias, diante do Deus criador de todas as coisas. Portanto, amado, não se deixe levar, não se deixe ser enganado pelos falsos profetas, não seja profeta de Baal. Lembre-se, Jesus nos ama, pagou alto preço cada um de nós, nos salvou, nos tirou do império das trevas, nos trouxe para a luz, para nós não ficarmos dependentes dos deuses de Baal. Adore somente ao Deus Criador de todas as coisas. Um dia, todos, feiticeiro, macumbeiro, ateu, idólatras, profetas de Baal, de todos, irão se prostrar diante de Deus reconhecendo o alto preço que foi pago na cruz do Calvário, reconhecendo que Jesus é o Senhor. E talvez muitos destes não entrarão no reino de Deus, se não se arrependerem antes. Portanto, se ligue, vigie. Jesus nos ama. Satanás nos odeia, ele jamais irá permitir que você venha se prostrar e roerar diante de Deus. Fique em paz, tenha um bom dia e Deus na direção sempre.